Bom dia, gente! Estamos aqui para a nossa oitava aula não presencial de História. Hoje nós vamos entrar em um conteúdo novo. Vamos falar sobre Roma, o Império Romano, né? Hoje vai ser uma pequena introdução de como esse império surgiu, das lendas que cercam o surgimento da cidade de Roma. Vamos destacar primeiro que Roma até hoje existe e é a atual capital da Itália, né? E é o lugar central de onde surgiu um dos impérios mais extensos, né, da antiguidade. Roma fica fixada bem na porção central da Península Itálica, né? Foi uma cidade construída no século 8 a.C., que contou com diferentes influências culturais e étnicas, né? Deixa eu mostrar para você aqui um pouquinho, só esse mapazinho aqui, ó. Península Itálica, tá, gente? Então, antes da gente falar, né, sobre a criação da civilização romana, a gente deve levar em conta as várias contribuições de vários povos, né, que contribuiu para a origem dos romanos. Entre esses a gente destaca, ou seja, foram os mais importantes, os etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, sanitas e gregos, né? Aliás, eles tinham uma verdadeira adoração pela arte grega, né? Os romanos. Não sei se vocês ouviram a palavra latino, né? Mas o que quer dizer que nós nos originamos na nossa língua, originou dos latinos, porque veio de Roma, tá? Antes da criação dessa cidade, né, os etruscos, eles dominavam a região, né? Eles se destacavam como uma das principais civilizações, né, da porção central da Península Itálica. Então, os territórios etruscos, eles alcançavam as porções do Lácio e da Campanha, né? Então, nessa região havia cerca de 12 centros urbanos, né, distribuídos ali, o que proporcionou que se estabelecesse uma economia bastante forte, né? Ou seja, é uma atividade comercial bastante intensa, porque pensa 12 centros urbanos, 12 cidades. Lógico que o comércio se desenvolve, né? Então, esse desenvolvimento também se deu em virtude das boas relações, né, que os etruscos firmaram com os fenícios que nós estudamos, né, e que estava lá no norte do continente africano. Então, a gente tem primeiro uma lenda sobre a criação de Roma, na verdade, um mito, né? Então, vou falar sobre ele. Não tem como falar sobre Roma sem antes citar os irmãos Rômulo e Remo, que são considerados os criadores de Roma, né? De acordo com a lenda, descrita na obra Eneida, né, do poeta Virgílio, o povo romano ele é descendente do herói troiano Enéas. A fuga da Península Itálica se deu em razão da destruição da cidade de Troia, que foi invadida pelos gregos em 1400 a.C. Após a chegada, gente, criou uma nova cidade chamada Lavínio. Tempos depois, o filho de Enéas, Ascânio, criou seu reino de Alba Longa. Nesse reino,
aconteceu o quê? O enlace, ou seja, o matrimônio entre o deus Marte, que inclusive essa questão dos deuses, tá? Os deuses romanos são os mesmos deuses da Grécia, eles só mudaram o nome, tá? Então, Deus Marte era o deus da guerra, e a princesa Réa Sílvia, filha do rei Numitor. O envolvimento da princesa com a divindade deu origem aos gêmeos Rômulo e Remo, que deveriam ter o direito de reinar sobre Alba Longa. No entanto, Amulho arquitetou um plano para tomar o governo e por isso decidiu lançar as duas crianças às margens do rio Tibre. Então, Rômulo e Remo sobreviveram graças aos cuidados de uma loba. De acordo com a lenda, a loba os amamentou e depois disso os entregou à proteção de uma família camponesa. Quando chegaram à idade adulta, os irmãos retornaram para Alba Longa e destruíram Amuro. Logo em seguida, eles decidiram criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, né, ele traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade, mas, inconformado com a decisão, o irmão Remo saltou sobre essa marca feita por Rômulo, que acabou assassinando o próprio irmão Remo, tornando-se o primeiro monarca da história de Roma. Essa, gente, é a lenda, tá? Vamos deixar agora o mito de lado e mostrar como as pesquisas nos dizem sobre a criação de Roma, né? As pesquisas históricas e arqueológicas. Então, elas apontam para uma hipótese menos heróica, né, e menos trágica de um irmão, né, matando o outro sobre as origens de Roma. Segundo os especialistas, gente, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos, o povo latino, né? A partir dessa fortificação, criada pelos latinos e pelos sabinos, fundou-se Roma. Esses dois povos, eles tomaram essa iniciativa porque eles resistiam aos avanços militares feitos pelos etruscos. Lembra que eu falei que os etruscos tinham 12 cidades e ocupavam uma porção lá no meio da Península Itálica? Pois é, então, os latinos e os sabinos construíram essa fortificação a fim de se protegerem dos ataques dos etruscos. Porém, né, gente, não conseguiram. No século 7 a.C., os etruscos dominaram a região, né? A partir da fixação desses povos, né, compreende-se historicamente o início da civilização romana, ou seja, latinos, etruscos e sabinos, né? A partir desses povos, da fixação deles, nós podemos dizer que se deu o início da civilização romana de fato, né? Então, a gente vai ver agora um pouquinho de como a civilização romana era dividida, a divisão social, né? A gente tinha, primeiro, os patrícios. Não é à toa que o nome Patrícia é ligado a Patricinha, né, gente? Tô brincando, Patrícias da vida. Mas, enfim, os patrícios, gente, eles eram grandes proprietários de terra e tinham o comando exclusivo da política, ou seja, gente, eram eles que mandavam. Além de ter grandes pedaços de terras, e ainda comandavam a política. Os plebeus eram mercadores, artesãos, pequenos proprietários. Eles não podiam se casar com patrícios e nem ocupar cargos públicos ou religiosos,
mas eram obrigados a integrar o exército. Então, gente, primeiro os patrícios, né, grandes proprietários de terra, tinham o comando exclusivo da política, os plebeus, que eram mercadores, artesãos, pequenos proprietários, eles não podiam ocupar cargos públicos nem religiosos e tampouco se casar, né, com alguém da classe dos patrícios, mas eles eram obrigados a integrar o exército. E aí a gente tem os clientes. Gente, não é cliente porque compra as coisas, tá? Os clientes eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos nascidos livres. Eles eram dependentes dos patrícios, né? Dos quais eles recebiam proteção e terras para cuidar. Mas tinha alguma coisa em troca, né? Em troca dessa proteção e dessa terra para eles cultivarem, eles eram obrigados a substituir os patrícios nas guerras. Essa era a classe dos clientes, então filhos, ex-escravos ou filhos de ex-escravos. E nós tínhamos os escravos, né? Os escravos ou eram pessoas capturadas em guerras ou eram plebeus que não conseguiam quitar as suas dívidas, né? Então, eles eram designados para trabalhos pesados, né? E os seus donos tinham o poder de vida ou de morte sobre eles. Essa, gente, é a civilização romana, como ela era dividida, tá? Então, vamos lembrar de novo. Primeiro, a classe mais alta, os patrícios, tá? Segundo, os plebeus. Os plebeus, eles eram livres. Mas como eles não eram da classe dos patrícios, eles não podiam ocupar nem cargo público e nem religioso, mas eram obrigados a entrar no exército. Depois a gente tem os clientes, que eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos nascidos livres, né? Eles dependiam dos patrícios, vamos lembrar, né? Que em troca de terras e proteção substituíam esses patrícios na guerra, eles não iam para a guerra, né? E os escravos, escravos feitos por dívida, se você não pagava a sua dívida, você se tornava um escravo, ou pessoas capturadas em guerras, né? Então, gente, hoje a aula foi curtinha, né? Mas é porque a gente está começando esse tema e tem muita coisa complexa e eu preferi hoje só passar essa introdução, principalmente para vocês entenderem como eram as classes sociais lá, a divisão social em Roma, tá bom? E eu coloquei, vou mandar para vocês uns slides, tá? Sobre esse assunto e lá vai ter o mito sobre a criação de Roma, né? Porque é um mito, os irmãos gêmeos lá que foram amamentados pela loba lá, sei lá, e na verdade Roma se originou da fusão dos povos etruscos, latinos e sabinos. Então, a próxima aula nós veremos mais a fundo esse conteúdo, tá bom? Ó, beijos e até mais.